Já se perguntaram quais são as causas da fissura lábio-palatina? Iremos apresentar, Matheus Grédio e eu, a parte que trata da origem das causas da doença, a etiologia, né? Números de incidências aqui no Brasil, no nosso país, e um pouco dos dados mundo afora. Como é a formação da fenda quando o feto está em gestação, no útero da mãe ainda, e suas mais diversas causas a fundo. Espero que gostem da apresentação e saibam que quanto mais pessoas informadas sobre essa condição, mais vidas somos capazes de evitar a passarem por tal. Agora irei explicar qual o número de crianças que podem nascer com essa condição no mundo todo. A condição ela comete geralmente 1 em cada 800 crianças ao redor do mundo todo. Aqui no Brasil, acomete um número alarmante de 1 em 650 crianças. É um número muito alto, por muitos fatores. E por sermos um país subdesenvolvido, pode ser visto como um problema do sistema de saúde, por acabar envolvendo muitos profissionais da área da saúde em trabalho conjunto e concentrado, que pode gerar muito custo para os cofres públicos. Porém, é essencial para uma criança ter uma vida normal, livre de traumas e um psicólogo fazendo todo o acompanhamento sempre, né? A população brasileira acomete em maior parte o sexo masculino, com uma porcentagem de 50,38% dos casos. Já as crianças do sexo feminino são 49,66% do total. Quando nos referimos à etnia, ao redor do mundo, a menor porcentagem de crianças que são acometidas com essa condição são as crianças africanas. É uma porcentagem de 0,3 a cada 1.000 crianças afetadas. Já as crianças índio-americanas é uma porcentagem de 3,6 a cada 1.000. Asiáticas em 2,1 a cada 1.000. E o povo europeu 1,3 a cada 1.000. A anomalia ela se dá por vários fatores que iremos tratar mais profundamente no próximo assunto. Porém, falta de acompanhamento na gestação, o pré-natal, uso de drogas lícitas ou ilícitas, etc., diversas outras coisas, é muito comum em nosso país. E por isso, acabamos com uma incidência muito maior do que ao redor do mundo todo, justamente por sermos um país mais propenso a termos anomalias. Já do que se diz da fenda e os tipos diferentes, normalmente a maior causa se dá em pessoas que já têm um parente na família com essa condição, ou até mesmo a modificação do gene IFR6, o gene que é liberado no processo de gestação, que gera o palato, conhecido mais popularmente como o céu da boca, ou a língua, né? Esse gene também forma a língua. E também pode-se dizer que as mães que têm mais probabilidade de ter filhos com essa condição são as que possuem problemas de saúde já pré-existentes, como diabetes, pressão alta, hipertensão e rubéola. Todos não descobertos e não acompanhados adequadamente podem afetar o neném em risco de sofrer essa condição. Agora o Matheus Grédio dará continuidade ao trabalho. Obrigado. Porém, a condição tem as principais causas, que são falta de acompanhamento durante a gestação, uso de drogas lícitas ou ilícitas durante a gravidez, condições pré-existentes na saúde da mãe, tal como rubéola, diabetes, hipertensão ou convulsões, remédios que tratam doenças crônicas como asma, antialérgico, os famosos corticoides, consumo de hormônios gerais, exposição à poluição, radiação ou a agrotóxicos, o que geralmente são condições quase que exclusivas de países de segundo mundo, ou seja, pessoas de baixa renda que moram perto de uma fábrica, trabalhadores rurais, de usinas nucleares ou que residem em lugares sem quase algum ou às vezes até nenhum saneamento básico. A condição também acomete pessoas que possuem parentes de família com essa condição, cerca da maioria. Um estudo variou de 22,9% até 37,2%, cerca de mais de 1/3 dos casos, até mais. Também pode ser observadas infecções durante a gravidez, viroses que alteram a formação do embrião. Deficiência de vitaminas, que são aspectos nutricionais da mãe. Vimos que grande parte das causas, apesar de serem hereditárias, ou seja, por causa dos parentes da pessoa que sofre essa condição, também podemos observar que muitas das causas são hábitos e usos que podem ser observados, acompanhados com o médico e até alguns casos suspensos totalmente, como por exemplo o consumo de álcool.
o tratamento das condições pré-existentes, precisamos sempre que possível deixar clara a importância do acompanhamento gestativo para a mãe, o acompanhamento de saúde antes mesmo de planejar ter o bebê, para vermos se não tem falta de vitamina ou algo errado com a saúde, e também uma análise de perfil genética, ou seja, ver quais condições a criança pode ter por conta de familiares ou até da mãe. Esses pequenos atos fazem uma diferença gigante na vida da criança e fazem com que ela tenha uma vida possivelmente livre nessa condição. Se a mãe tiver esses cuidados, conhecimento é poder, principalmente os que tratam de vidas. Muito obrigado por escutarem e façam a diferença na vida de alguém contando isso. As fissuras lábio-palatinas são comumente classificadas em pesquisas e até mesmo no senso comum através da classificação Spina, que baseia-se em utilizar como ponto de referência o forame incisivo para delimitar a área atingida e nomear o tipo de fissura. A seguir, demonstraremos alguns exemplos dentro dessa classificação das fissuras. A primeira classificação pode ser nomeada como fissuras pré-forame, sendo ela unilateral ou bilateral, que envolvem o lábio e o alvéolo dentário, que é a porção anterior do palato duro. A segunda classificação é nomeada como fissuras pós-forame incisivo, que envolvem o restante do palato duro e do palato mole. E a terceira classificação pode ser nomeada como fissuras transforame, que envolvem as regiões pré e pós-forame. Essas fissuras podem acarretar incômodos em 3 funções que são interligadas à região bucal. São elas a deglutição, a audição e a fala. Os pacientes acometidos da fissura ou fenda possuem um grande empecilho, porque eles apresentam crescimento facial na região do terço médio da face, conhecida como maxila. Além dos pacientes acometidos da fissura apresentarem crescimento facial na região do terço médio da face, eles também apresentam uma ruptura na cronologia correta da erupção dos elementos dentários descidos e dos elementos dentários permanentes, justamente pela falha do suporte ósseo que sustenta e, consequentemente, oferece forma ao rebordo alveolar. Há também a ausência ou alteração anatômica de elementos dentais anteriores. Quando nós falamos em fissura lábio-palatina, não podemos deixar de enfatizar o papel do cirurgião dentista, que é um dos importantes profissionais da equipe multidisciplinar que irá agir no tratamento da fenda. E esse cirurgião dentista, ele tem como objetivo controlar as infecções bucais e participar do reestabelecimento estético e funcional dos pacientes. A maior parte das pessoas compreendem a fissura lábio-palatina como um problema puramente estético. E tudo bem, não há problema algum pensar dessa forma. Acontece que esse modo de observação é puramente aparente. E há outros fatores que são acometidos, como por exemplo na deglutição, onde a mastigação torna-se ineficiente por causa de um movimento exagerado da língua, ou também pelo fato de não haver uma vedação labial eficiente. Supomos que essa máscara seja o lábio, e aqui existe a porção do lábio onde está afetado pela fenda. Caso o indivíduo se alimente, parte desse alimento pode acabar sendo perdida através da anterior, ou seja, pode acabar saindo através do lábio e indo para o meio externo. Além disso, a fissura ela pode ser um cofator para o aparecimento de doenças auditivas, como no caso da otite, onde ela mais acomete crianças com fissura lábio-palatina. O que ocorre é que os mecanismos de abertura e fechamento da tuba têm seu trajeto alterado e estão ligados ao palato, que é a porção afetada pela fenda. Desse modo, não há uma contração muscular esperada e, além disso, a cartilagem de aderência da tuba acaba não aderindo com tanta eficiência a esse músculo. Bom, também tem o fato da fala. O que ocorre? Ocorre que a hipernasalidade, que é o barulho de som audível, de respiração. Além disso, também existe dificuldade articulatória e compensatória. Na articulatória, seria praticamente bastante dificuldade em articular alguns fonemas. Desse modo, muitas coisas que são ditas por indivíduos acometidos pela fenda não são tão compreensíveis. A partir disso, o indivíduo acaba partindo para uma fala mimética, ou uma fala mímica, que seria falas com expressões, contrações musculares faciais,
para que o que ele diga seja mais compreensível. E somado a isso seria a constrição das veias nasais, para que na hora da fala delimite o espaço onde vai ocorrer a respiração. Aí todos se perguntam, nossa, mas eu vou ter a fissura lábio-palatina? Não. Meus filhos podem ter a fissura lábio-palatina? Olha, em casos de genética, há uma probabilidade. E esses grupos de riscos são divididos entre sexo e etnia. E o que acontece nessa probabilidade? Há uma estimativa proporcional ou até percentual para determinado indivíduo em uma sociedade ou em determinado meio que ele se localiza. Bom, sobre as etnias. A etnia africana é uma etnia que contém uma menor ou quase nenhuma incidência de fissura lábio-palatina. Agora, a etnia europeia possui uma menor probabilidade de acometimento de fissura lábio-palatina, estando no topo apenas a etnia asiática e a nativa americana. Mas vocês me perguntam, são apenas fatores genéticos? Não. Como é uma doença multifatorial, fatores externos são tão importantes quanto os fatores genéticos, porque através deles é possível perceber que há uma probabilidade onde algumas etnias possuem maior chance de terem a fissura lábio-palatina e outras menor chance ou quase nenhuma. Não somente aí, dá para perceber o tipo ou qual fenda irá cometer o sexo. Por exemplo, as fissuras que geralmente afetam as mulheres com maior probabilidade são apenas fissuras palatinas, enquanto em homens, as fissuras que os acometem com maior probabilidade são fissuras labiais ou lábio-palatinas. Entenda, as fissuras elas não são apenas anomalias que podem ser prevenidas com certa facilidade, e tampouco ter um controle com tanta eficácia, porque é uma doença multifatorial. Ou seja, não só fatores hereditários, genéticos podem influenciar, mas também fatores ambientais e fatores até como hábitos pessoais. Por isso que deve haver um controle onde haja uma orientação da população e também uma orientação onde já indique direto um tratamento, um acompanhamento profissional de saúde, para que não diminua os casos, mas que os indivíduos que estão afetados não sofram tanto com isso. Eu vou falar um pouquinho sobre o psicológico da mãe com um filho diagnosticado com fissura lábio-palatina. Em geral, se a gente for parar para pensar, o nascimento de uma criança é um momento de muita alegria, de muito orgulho, de celebração, mas algumas vezes pode representar um momento de lágrimas, confusão, medo, principalmente quando essa criança apresenta uma diferença mais significativa. Diante de algumas entrevistas, algumas mães relatam que o primeiro sentimento a ser despertado é o choque. É um choque muito grande. O choque é uma sensação de dormência, de incredulidade, desorientação. Se você, por exemplo, se encontra num estado de choque, tudo parece irreal, né? O choque é uma reação normal diante de uma perda importante, de traumas, seja morte, seja acidente ou um diagnóstico. Então, ser informada de que seu filho pode ser impedido de desenvolver um corpo funcional e sadio, de acordo com essas mães, é um golpe devastador, né? Além do choque, algumas mães de filhos, né, com fissura lábio-palatina dizem sentir muito medo, muita tristeza, frustração, ansiedade, entre outros sentimentos. Há preocupação de como essa criança vai ser inserida na sociedade, né? De como ela poderá ter uma vida normal, numa escola, no trabalho, além da alimentação, dos tratamentos, das cirurgias, e também há questões financeiras, né? Então, tudo isso desperta, como citado anteriormente, choque, ansiedade, medo, tristeza.
Mães afirmam que trouxeram, por exemplo, para amenizar esse sentimento, a atenuação como meio de apoio emocional. Então, as palavras expressas frequentemente eram: não é grave ou poderia ser pior. Há mães que relatam também ter sentido algo semelhante ao luto diante da aparente perda dos sonhos e expectativas sobre esse filho, sobre o futuro dessa criança. Diante de entrevistas, nota-se que os sentimentos citados, de fato, são inevitáveis. Mas há a possibilidade de um leve, entre aspas, amortecimento no momento em que essa notícia é passada para essa mãe pelo médico. Então, é importante que essa família tenha um apoio, tenha uma estrutura, tenha todas as orientações, e que com todas essas orientações, essa fase será ultrapassada. Uma outra curiosidade é o projeto de bioengenharia de tecidos, promovido pelo PROAD-SUS, que é o Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde. Então, é um projeto novo, com tecnologia desenvolvida no Brasil, que ao invés de usar o osso autógeno, ou seja, o osso do próprio paciente, o osso da bacia, é usada a célula-tronco do dente de leite, que encontra-se na polpa do dente descido da criança. Então, é manipulado, essa célula-tronco, ela é manipulada com o biomaterial, desenvolvendo o osso para a criança. Então, é um procedimento mais simples, sendo assim, evitando dor, principalmente na área doadora dessa criança, permitindo que essa criança, por exemplo, vá embora no mesmo dia da cirurgia. Então, é um projeto que vem tratando as crianças de uma forma menos invasiva. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre uma curiosidade que é alguns famosos que possuem a fissura labiopalatina.